Oi, viajante da vida. Você acha que as suas preces não funcionam? Você acha que Deus não escuta as suas preces? Mas você sabe mesmo fazer prece que funciona? Na nossa próxima viagem, nós vamos aprender com Allan Kardec quais são as características que fazem a nossa prece funcionar. Aí vamos entender o que tem que fazer. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita para dar um joinha aí embaixo. Se inscreve lá no nosso canal para a gente continuar divulgando mensagem de paz e amor para muita gente. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, boa noite. E que nós possamos aproveitar esse instante. Aliás, como já foi dito antes, esse instante memorável que parece um beijo de Deus, esse pôr de sol. Um convite à reflexão, um convite à busca de valores, de ideias e um mergulho em Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. E é interessante nós observarmos nesta questão do Livro dos Espíritos, lá 625, porque assim, modelo, gente, a gente reproduz. Guia, a gente segue. E aí, de vez em quando, nós temos Jesus, nosso modelo e guia, e ele fica lá num pedestal tão longe e a gente aqui acha que não vai conseguir. Esquecendo até que, frequentemente, muito mais nos seus atos do que até nos seus discursos, que foram poucos, Jesus ensina e ensina-nos a buscar Deus como fonte de energias para o nosso crescimento, para a superação das dificuldades. Se nós quisermos, nós podíamos fazer um exercício de imaginação aqui. Vamos supor que nós estamos numa aulinha de evangelização do primeiro e do segundo ciclo. Acontece o estudo, tem a dinâmica, e aí a evangelizadora ou o evangelizador dizem assim: quem quer fazer a prece de encerramento? E a gente vai ver pelo menos umas 5 mãozinhas. Eu. Todos eles querem conversar com Deus. Aquele mesmo grupo de crianças vai crescendo, chega a adolescência, chega a idade madura, vai ao ERD. O dinamizador do ERD faz o estudo, as pessoas comentam, debatem, apontam questões, e aí vai chegando o final e ele pergunta assim: quem quer fazer a prece de encerramento? E aí um olha para o bico do sapato, o outro procura a chave do carro, e as pessoas ficam morrendo de vergonha de falar com Deus. Que esquisito isso, né? Jesus nos ensina frequentemente a mergulhar em Deus para se reabastecer, porque era o que ele fazia. Aquela questão de, passou um dia orando, curando, fazendo pregações, depois ele despede os discípulos, vai a uma elevação, vai à beira-mar, vai aos fundos da casa de Simão Pedro para orar. E na oração, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, mergulha o seu pensamento nos pensamentos da divindade. Orar é algo tão significativo que muitas das vezes nós nos inibimos. Ah, mas eu não sei orar. Eu não vou conseguir se eu falar alguma coisa errada. Aí a gente pensa assim: mas você está orando para conversar com Deus ou para ser aplaudido no final da prece? Já é a primeira questão a ser colocada. Allan Kardec teve a percepção de que esse instrumento de contato com Deus é para nós importantíssimo. Que não devemos, de maneira nenhuma, nós espíritas, não devemos mesmo abrir mão dele. Ao contrário, não quer dizer que nós nos tornaremos aquelas figuras carolas permanentemente balbuciando preces que ninguém compreende, nem mesmo nós. Mas que nós vamos utilizar a oração para fazer o nosso contato permanente com o Criador. Nos 3 últimos capítulos de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, que são os capítulos 25, 26 e 27, porque o capítulo 28 não é necessariamente um capítulo de estudos, valeria nós estudarmos os prefácios de Allan Kardec na coletânea de preces espíritas. Valeria nós fazermos uma análise das ideias propostas nas orações que constam daquele capítulo, mas tê-lo como um breviário espírita, não.
tê-lo como algo a ser repetido, a ser reproduzido. Ai, alguém desencarnou, corre lá no Evangelho e lê a prece para o desencarnado. Ai, alguém está obsidiado, corre lá e lê a prece para o obsessor e para o obsidiado. Não é isso que o codificador quis propor. Até porque a proposta de preces no Espiritismo é de que elas sejam espontâneas. É de que elas sejam verdadeiramente conversas com Deus. Então, no capítulo 25, buscando o ensinamento de Jesus, Kardec dá-lhe o título Buscai e Achareis. E vem nos mostrando como o Mestre nos propõe estabelecer esta relação com o nosso Criador. Buscar para encontrar. O mais importante aí não é o que nós vamos encontrar, mas o ato de buscar. No capítulo 26, mais uma vez, citando Jesus, Kardec nos apresenta a proposta de bater e a porta se abrirá, ou abrir-se-vos-á. E aí, outra vez, sempre a busca de Deus, sempre a relação com a divindade, sempre a relação com o mundo espiritual, vai exigir de nós movimento. Sair da acomodação, sair do estado de entrega que muitas pessoas às vezes se colocam quando elas estão adoecidas, quando elas não estão bem interiormente, para se moverem daí a uma busca de algo melhor para si. E no capítulo 27, que é o que nós mais citaremos hoje, Allan Kardec diz, ou coloca o título do capítulo, também citando Jesus, Pedi e obtereis. Excelente. 3 propostas interessantes e muitas vezes equivocadamente interpretadas. Puxa vida, mas eu fui lá no centro, eu pedi tanta proteção da espiritualidade para passar no concurso e não passei. Deve ser um centro fraco. Mas estudou para o concurso? Não. Foi para a praia, aqui não tem, né? Foi para a cachoeira, né? E aí as pessoas imaginam assim, os espíritos vão lá psicografar o resultado da prova para nós? De jeito nenhum. Desses ensinamentos, nesses 3 capítulos, o que nós percebemos e que o codificador faz questão de pontuar para nós é que, na relação com Deus, na busca com Deus, sempre haverá resposta. Nós vamos buscar, acharemos alguma resposta, não necessariamente aquela que nós gostaríamos, porque a resposta não vem atender aos nossos desejos, mas vem atender às nossas necessidades. Da mesma maneira, nós vamos bater a uma porta, certos de que talvez aquela oportunidade que se abrirá para nós será o melhor para a nossa carreira, será o melhor para o nosso futuro, será o melhor encontro sentimental possível. E se aquela porta não se abre, nos frustramos, porque como crianças mimadas, nós agimos. Chegamos da escola, não queremos nem tirar o uniforme, está lá a mesa posta, a saladinha, o brócolis, o arroz, o feijão, e ele quer sorvete. Que quer sorvete, que quer sorvete, que quer sorvete, e se não tem pais educadores, vai comer o sorvete antes do almoço. Se tem, vai almoçar antes de comer sorvete. E essa é uma questão que deve nos chamar a atenção sempre. O que estamos fazendo do convite a educar almas que Deus nos faz, todas as vezes que nos confia alguém aos nossos cuidados. Seja na condição de filhos, de alunos, de sobrinhos, de netos. O que estamos fazendo para educar esses espíritos para que se tornem seres melhores? E a mesma questão com relação ao pedir. Não significa que nós vamos receber o que pedimos. Até porque, frequentemente, como nós vamos ver mais adiante, o codificador trabalha essas questões da relação com Deus em várias partes da codificação. Mormente, na noite de hoje, nós vamos abordar o Livro dos Espíritos e vamos abordar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso ponto de partida. Então, é lógico que orar faz bem. Que orar ajuda, senão o codificador não trataria disso num capítulo inteiro na 3ª parte do Livro dos Espíritos, quando ele vai à lei de adoração, em que aprendemos que no ato de adorar, a criatura se aproxima do Criador. Não quer dizer que a gente está trazendo Deus para perto de nós. Olha o que os Espíritos querem dizer, que nós nos aproximamos de Deus. É igual aquele equívoco que se comete perto do Natal. Quando começam as propagandas de Natal, a gente começa a dizer, na época do Natal Jesus está mais perto da terra. Mentira! Jesus nunca se afastou da terra. Na verdade, na época do Natal, alguns de nós da terra é que ficamos mais perto de Jesus.
E aí as coisas ficam mais brandas, as pessoas ficam mais gentis, mais delicadas. Um sentimento de fraternidade parece mais presente na sociedade, mas não porque o mestre mudou, mas porque nós mudamos, o que é completamente diferente. E se é possível fazer isso no mês de dezembro, por que não em janeiro, fevereiro e até o outro mês de dezembro? Esta é a questão a ser colocada. Então, como orar? É a primeira questão, porque a gente tem isso, né? Eu não sei fazer prece, não. Onde é que é o caderninho de prece aqui para eu colocar pedido para o meu parente desencarnado? Não tem desse? Onde é que é a caixinha? Terceirizar preces. Ou então aquele velho clássico, alguém está saindo, vamos imaginar, né? Gama e Simone estão se preparando, saindo para o centro, toca o telefone, ora por mim lá no centro, Simone. Terceirizou para ela. Por que a gente mesmo não ora? Não, a prece da Simone é forte, a prece do Gamorá é forte, não é, Sidney? E aí a gente começa a pensar assim, por que nós nos acovardamos na hora de falar com Deus? Mas eu não sou assim tão bom que nem eles. Opa, e aí Allan Kardec no capítulo 27 vai colocar para nós o seguinte, as características para qualidade e eficácia das nossas preces. Se a gente acha que a nossa prece ainda não funciona direito, é melhor se perguntar, então o que faz uma prece funcionar direito? Quais são as características da prece forte, da prece boa? E não é nada exterior. Mas, ao mesmo tempo, nos ensinamentos de Jesus, nós vamos aprender muitas coisas interessantes. Kardec começa citando uma das características importantes da prece que funciona, descrevendo Jesus falando às criaturas, quando orardes, não façais igual aos escribas e aos fariseus, que gostam de orar nas praças públicas, em altas vozes, para que as pessoas os vejam e pensem quantos são piedosos. Quando fordes orar, diz o mestre, ide ao vosso quarto e cerrai portas e janelas, e orai em segredo, e o vosso Pai, que sabe o que se passa em segredo, saberá vos atender, saberá vos responder. E nós nos perguntamos assim, então eu não posso fazer prece em público? É isso que Jesus está ensinando nessa passagem? Que nós temos que ficar cochichando preces, porque elas não podem ser em voz alta? Põe por terra uma outra recomendação de Jesus, que quando 2 ou mais se reunissem em seu nome, ele estaria junto de nós. Mas só vai haver reunião de fato quando houver sintonia. Então, quando alguém é solicitado fazer a prece inicial, ou a prece encerramento, para uma coletividade, não quer dizer que tem que se trancar numa sala à parte. Mas buscar aqui nessa colocação, o mais importante não é o trancar o quarto, mas é o não fazer como os escribas e os fariseus. Preces ostentosas, preces cheias de palavras elaboradas. Não tem gente que fica preocupado? E se eu errar uma palavra durante a minha prece? Vão rir de mim. Há uma história pitoresca de um palestrante muito famoso, que quando ele era mais jovem, lá na sua cidade do interior, ele adorava usar palavras rebuscadas nos seus discursos, nas suas palestras, e ficava a procurá-las em revistas, jornais e tudo mais. E uma vez ele leu na revista uma palavra muito interessante, pusilânime. Olha só, gente. Pusilânime, 5 sílabas, grandona, ninguém devia saber, nem ele sabia o que era. Mas achou linda e ia usar a primeira oportunidade que tivesse. Numa reunião pública pediram que ele fizesse a prece de encerramento da reunião. E ele começa emotivo, lembrando Jesus, as suas passagens pela Galileia, os seus discursos e os seus lábios pusilânimes. E ele viu que o dirigente do centro deu uma chacoalhada assim na cadeira e pensou, fiz besteira, falei bobagem. Terminada a reunião, o dirigente chegou assim, meu filho, você sabe o que é pusilânime? Ele disse assim, não, mas é bonito, é? Então, quando você chegar em casa, olha no dicionário. E não disse para ele a resposta, porque os verdadeiros educadores nos levam a pensar. Não nos dão o pensamento pronto. E aí a primeira coisa que ele fez foi chegar em casa e olhar pusilânime. Covarde, frouxo, criatura de pouca resistência, chamou Jesus de boca frouxa e nem sabia o que estava fazendo. Então essa é a questão. Preces simples. Preces com simplicidade, sem ostentação, sem querer aparecer, sem querer mostrar erudição excessiva. Conversar com Deus é como o filho que coloca a cabeça no colo do pai ou da mãe e faz um relato de como foi o seu dia. Faz um relato dos apertos que passou,
da prova que foi difícil no colégio, do patrão que de certa maneira cobrou demais ou cobrou exatamente aquilo que devia e ele não estava muito disposto a trabalhar, porque de vez em quando é isso que a gente faz. Isso é o falar com Deus. Isso é a primeira característica importante para que a nossa prece alcance realmente o Criador. E não façamos discursos para a população. Porque é muito belo, do ponto de vista literário, do ponto de vista da poesia, nenhum de nós aqui presente, e acho que em qualquer outra casa espírita, negaria a beleza da prece de Cáritas. Mas decorar a prece de Cáritas para fazer no encerramento ou na abertura de uma reunião espírita é enfadonho. Porque ela é imensa. Um conjunto de ideias que, à medida que elas vão sendo colocadas, repetidas, até porque é uma poesia, nós costumamos nos perder nela. E aí nós lembramos de uma história que aparece em várias obras, que é contada de diversas formas, mas que acho que a mais bela, pelo menos a mais singela que eu já vi até hoje, aparece nos textos e nos áudios do Momento Espírita lá do Paraná, que é a história da prece do Zé. Alguns de nós já devemos conhecer, não é? Conta-se que numa cidade interiorana, daquelas bem pequenininhas, mas tão antiga que tinha peças barrocas na igreja matriz, obras de arte realmente reconhecidas, havia um lavrador muito simples, que todo dia de manhã, muito cedinho, passava pela igreja, ficava alguns segundos e ia embora para sua lida. A rádio fofoca de plantão, que eram as carolas, né, a rádio perpétua, foi ao padre fofocar. Padre, tem um Zé aí que chega todo dia aqui de manhã e ele deve estar assuntando para ver o que ele pode fazer para roubar as obras da igreja. Porque ele não fica o tempo nem de fazer um Pai Nosso, padre. E o padre, que tinha fragilidade semelhante às nossas, se deixou levar pela fofoca. E aí ele ficou escoltando para ver o que o Zé estava querendo fazer. E era realmente muito rápido. Um dia ele não aguentou de curiosidade. E aí o Zé entrou, tirou o chapéu e lhe abordou. Meu filho, o que você vem fazer na igreja todo dia? Porque você não fica aqui nem o tempo suficiente para orar um Pai Nosso. E aí o Zé, com o chapéu ainda no peito, surpreso, dizia: ah, seu padre, eu não sei fazer essas preces bonitas que você faz aí. Eu não sei falar esses negócios latim que você fala aí. Mas eu gosto de Jesus. Então a única coisa que eu sei fazer é entrar aqui, eu tiro o meu chapéu, olho para Jesus e digo assim: oi Jesus, eu sou o Zé, a gente vê, e volto para o meu trabalho. E eu sei que eu vi Jesus. E o padre relaxou, o Zé não era ladrão de obra sacra, gente. Passou um tempo e o Zé sumiu da igreja. O padre achou aquele esquisito, era um dos mais frequentes, e aí ele recorreu de novo à rádio perpétua e foi perguntar para as carolas fofoqueiras da igreja: o que aconteceu com o Zé, meninas? Ih, seu padre, ele foi atropelado por uma carroça. Está todo quebrado, todo escalavrado lá no hospital. E o padre, compadecido do Zé, foi ao hospital visitar. Chegou ao balcão, a recepcionista disse: vim visitar o fulano de tal, ele sofreu um acidente. Ah, seu padre, aquele moço legal. Ele: por quê? Porque ele não tem uma visita, ele não tem um parente, mas está sempre feliz. Está lá imobilizado, cheio de ferimentos, mas não deixa ninguém se sentir triste perto dele. E o padre já subiu espantado. Chegando à enfermaria em que o Zé estava, ele estava conversando com outro companheiro, na cama do lado, que nem parecia estar tão mal assim, porque o Zé estava com os dois braços imobilizados e as duas pernas. E aí ele começou a conversar: oi, seu padre, tudo bom? É, Zé, eu vim aqui te ver. Como é que você está? Estou ótimo, seu padre. Ninguém como eu, que recebo a visita que eu recebo todo dia, vai ficar ruim, tem direito de ficar triste. Aí o Zé coçou a cabeça, pensou assim: a carroça acertou a cabeça do Zé em cheio. Zé, a recepcionista disse que ninguém vem te ver. Ela é que não sabe, seu padre. Ela é que não vê. Você está vendo aquela cadeira ali? Tô. Todo dia de tardinha ele vem e senta ali assim: oi Zé, eu sou Jesus, eu vim te ver. Porque a prece alcançou o seu objetivo. Simples assim. Sem longas frases, sem palavras rebuscadas demais. Preces simples para que alcancem a Deus. Mas só isso não basta. E aí Kardec vai nos apresentar uma segunda característica, também utilizando ensinamentos de Jesus. E o mestre começa a dizer assim: quando fores ao templo levar a vossa oferenda, se vos lembrardes que tendes algo contra o vosso irmão, deixai a oferenda sobre o altar, e de reconciliar-vos com o vosso irmão, depois vinde e ofertai. Aí a gente pensa assim: que característica é essa da prece eficaz?
Num primeiro momento, nós pensamos logo assim, é o perdão. Quem ora tendo mágoa não consegue fazer com que seu pensamento alcance a Deus. E está coberto de razão. Num primeiro momento, numa observação superficial, e ainda nesse circuito nós tivemos até a oportunidade de dizer, os ensinamentos do Evangelho são como uma cebola. À medida que nós vamos tirando camadas, nós vamos entendendo maior profundidade deles. E no primeiro momento, a primeira camada é essa mesmo. Se nós formos orar com raiva de alguém, ou pensando que alguém pode estar com raiva, com mágoa de nós, nós corremos o risco de não conseguir orar de verdade. Então o mestre recomenda que nós nos reconciliemos, porque quando voltarmos ao templo para oferecer aquela oferta, não estaremos com o nosso coração preso lá fora, preso a preocupações, e aí nós podemos estender o ensinamento. A segunda característica da prece eficaz é que nós nos desapeguemos das coisas transitórias que tanto nos afligem do dia a dia na terra. Não é só o companheiro que nos magoou que nós magoamos, mas é a fatura que está para vencer, é a preocupação com relação ao desgaste no emprego, e assim por diante. Que nós, na nossa hora de orar, de sintonizar com Deus, nós não sejamos pessoas preocupadas com coisas transitórias, pedindo alguma coisa a um provedor, mas que sejamos espíritos, buscando elevação espiritual em contato com o seu Criador. A segunda característica da prece eficaz é que ela provenha de um coração, de um sentimento isento de preocupações imediatistas e mesquinhas. Não quer dizer, e aí aqueles que gostam do petitório insistem, ai meu Senhor, e a gente tem muitos esquetes de humor baseados nisso, do pessoal do Amigos da Luz, né? Prece de concurseiro, acho que eu recomendaria que assistisse esse, né? Porque ele vai tentando barganhar com Deus, se passar no concurso, o que ele doaria. E não é que isso acontece mesmo? Certa vez, lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, uma das alunas da universidade, porque a nossa casa espírita ela fica muito próxima da Universidade Federal Rural. Então, é para onde os alunos afluem, porque é mais perto do centro da cidade, as outras são mais distantes, só tem mais duas. E ela apareceu no centro seguinte, com a seguinte proposta: olha, gente, eu fiz um projeto para pedir bolsa de iniciação científica. Se eu ganhar, eu vou doar a primeira bolsa de cesta básica para o centro. Olha a barganha. Olha aí o pop-up na prece também, né? Porque é outro sketch de humor do Amigos da Luz que vale a pena a gente assistir. Então são questões que a gente fica assim, mas eu não tenho direito então de cogitar das minhas aflições terrenas? Sempre temos. Mas eu pedir a solução das minhas aflições terrenas, Deus não vai dar. O que nós deveríamos buscar no contato com Deus é a energia, é a sabedoria, é a serenidade para ver. Porque quando nós estamos em meio a uma tempestade, quando rugem os trovões em torno de nós, quando os raios parecem cair sobre a nossa cabeça, nós não temos distanciamento para perceber a verdadeira magnitude das nossas aflições terrenas. E as fazemos muito maiores do que de fato são. Então, quando Jesus nos pede distanciar das coisas terrenas para buscar o contato com Deus, segunda característica da prece eficaz, isso vai ter um reflexo positivo até mesmo para equacionar as nossas questões terrenas. Mas teremos não a solução fácil dos problemas difíceis que nós inventamos para nós mesmos, mas a energia, o conhecimento, a sabedoria e a serenidade para resolver cada um deles no seu tempo. E a resignação para entender aqueles que ainda não é tempo de serem resolvidos. E ainda uma terceira característica da prece eficaz. De novo, nós vamos buscar em parábolas Jesus, assim como Kardec fez. O mestre conta da seguinte maneira: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu se mantinha de pé, cabeça erguida, e dizia: graças te dou, Senhor, porque jejuo tantas vezes por semana, porque dou o dízimo de tudo que tenho, porque não me contamino com coisas impuras e não sou como essa ralé que aí está. O publicano, ao contrário, envergonhado, ciente de si mesmo, ficava de joelhos e não ousava levantar os olhos. Batia no peito e dizia: Senhor, tem piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos afirmo, diz o mestre, que ao descerem a cidade, o publicano estava justificado, o fariseu não estava. Que característica é essa?
Quem se colocou diante de Deus como filho de verdade? Quem se colocou diante de Deus mandando nele? Determinando o que Deus deveria fazer? Porque de vez em quando é isso que a gente quer, né? Senhor, eu gostaria tanto que você fizesse isso por mim. É quase uma ordem. É a prece com humildade. Prece com simplicidade. Prece com desapego às questões materiais mesquinhas. Prece com humildade. Gente, o Criador nos fez a todos. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema. Tão grandioso assim, e ainda mesmo se deu ao trabalho de nos criar. Aqui estamos, frutos do amor de Deus por nós. Como aparece em João, Deus é amor. A essência da criação é amar. Nós somos frutos dessa criação amorosa. Então aquela ideia assim, ninguém me ama, ninguém me quer, como as pessoas de vez em quando ficam aí tendo crise de autopiedade, não conhecem verdadeiramente o que é ser filho de Deus. O que é ser criado por Deus. E aí, de vez em quando, nós invertemos os papéis. Ô Senhor, como é que é? Não vai atender o meu pedido? Não, esse centro deve ser fraco, eu vou procurar outro centro. Porque eu fui lá pedir a solução do meu problema e não achei. Eu fui lá para afastar o obsessor e não afastei. Pudera. Ele vai lá, pede para afastar o obsessor, bota o nome na desobsessão, vai até a reunião, toma água fluidificada, toma o passe e depois vai para a balada. Vai tomar um shopping com os amigos. Olha, gente, por favor. Se não houver mudança de comportamento do obsidiado, não há mudança no obsessor. E aí as pessoas reclamam que o centro era fraco. Tem gente procurando centro forte aí pela vida inteira. Esperando que o centro traga a solução. Quando, na verdade, o centro entrega a caixa de ferramentas. A solução é a construção nossa. A solução é algo que nós mesmos vamos ter que elaborar. E isso é grave. Imaginar que nós podemos impor a nossa vontade a Deus pela repetição de pedidos. Impor a nossa vontade a Deus, buscando esta ou aquela corrente filosófica que diga que assim deve ser, como essa teoria de prosperidade que vem graçando em algumas igrejas neopentecostais. E certas vezes eu vi um vídeo que nos foi mandado, que é aquela coisa, né? Coisa ruim a gente não busca, mas de vez em quando ela vem até nós. E aí, estava lá um desses líderes dessas igrejas e disse assim, olha, os nossos fiéis aqui, mais de 5.000 pessoas, mostraram a panorâmica do ambiente, né? Cheio, aquele anfiteatro gigantesco. Nós que aqui estamos, não devemos abordar Deus com aquela coisa da murcha. Senhor, você está vendo aqui como é que eu estou? Me ajuda. Tem que bater na mesa e dizer, como é que é, Senhor? Eu dou o dízimo. Eu trabalho na igreja, preciso atender os meus desejos, os meus pedidos. Aí eu pensei, esse aí lava o rosto com óleo de peroba. Todo dia, porque vai ser cara de pau no umbral. As pessoas abordarem o seu Criador, algum de nós aborda um superior hierárquico dessa forma? Vocês já imaginaram um soldado falar assim para um general? Já imaginaram, né, alguém, um simples estagiário de direito, falar assim com um juiz? Cadeia na certa, né, Gamunão? Então a gente se mantém a hierarquia quando nós estamos na terra. Por que não manter a hierarquia, a humildade? O que não quer dizer humilhação. Mas por que não manter o respeito à hierarquia em relação à causa primeira, à nossa causa? Aquilo que nos causou. Então é necessário que a prece seja humilde também. Do contrário, não terá efeito nenhum. Porque Deus não se submete a chantagens. Deus não se submete a imposições. Nessa questão da prece humilde, frequentemente, nós não tentamos, dessa forma mais agressiva de impor a Deus, mas tentamos comprar as suas benesses. Senhor, igual a história da estudante, né? Para terminar aquela história, ela ganhou a bolsa, deu metade da bolsa em cesta básica e depois não apareceu mais no centro, né? Mas, algumas pessoas ficam fazendo isso, barganhando. As promessas que nós fazíamos, quando profitentes de outras religiões, mas não eram do que tentativas de subornar a divindade. Olha Deus, me dá essa graça que eu vou fazer isso. Não é interessante a gente impor uma condição? Só vou fazer o bem se eu receber o bem? É esquisito. Aí a gente pensa assim, que bom que nós espíritas estamos livres disso. Vocês acham mesmo? Quantas pessoas não imaginam assim, se eu der 300 cestas básicas por ano,
Em 30 anos de doações, dá para comprar um duplex com piscina em nosso lar. Pensou, Melis? Piscina com ondas. Né? E ficamos imaginando assim. Ou então eu vou colaborar na reunião mediúnica, vou ajudar os espíritos sofredores, fazer a caridade, que é um jeito de escapar do umbral. Olha outra de novo da tentativa de barganhar. Então, a prece humilde é aquela em que nós reconhecemos, inclusive, que não precisamos de petitórios. E aí Allan Kardec nos remete, então, ou nós nos remeteremos, porque o Livro dos Espíritos veio antes do Evangelho, mas a compreensão desses 3 últimos capítulos de estudos fica muito mais fácil se nós formos ao 2º capítulo da 3ª parte do Livro dos Espíritos. Quando tratamos da lei de adoração, Kardec vai perguntando o que é esse negócio de adoração. É a gente de repente ficar gritando em praça pública que nós amamos a Deus, que Deus é grande, que o nosso Deus é melhor que o Deus dos outros, porque é o que normalmente as pessoas que assim pensam fazem? Ou será que adorar é um ato mais íntimo? É um ato mais singelo do que ficar repetindo fórmulas, que a codificação questiona frequentemente, e por isso mesmo as nossas preces devem ser espontâneas, para que nós não fiquemos repetindo fórmulas. E aí, ali naquele capítulo da lei de adoração, nós vemos o que é essa proximidade da criatura em relação ao Criador, até que chega na questão 659. E Allan Kardec pergunta taxativamente: a que se propõe a prece? Qual é o fim objetivado com a oração? E os Espíritos respondem: há 3 coisas podemos nos propor a orar: louvar, pedir e agradecer. Uai, já é coisa dessa. A gente pensa assim: eu acho que eu só sei fazer a do meio. Primeiro que nós espíritas temos ainda aquela visão equivocada, aquela visão arcaica, de que adorar é gritar que Deus é grande. Botar um caixote na praça pública, pegar um megafone e ficar falando: meu Deus é grande, e assim por diante. Quando na verdade, até mesmo o ato de louvar atende àquela primeira característica da prece eficaz. Lembrando que no louvar nós já estamos em oração. Louvar é o reconhecimento singelo, simples, da grandeza de Deus, ou da nossa pequenez em relação à grandeza de Deus. Louvar é nós observarmos a natureza à nossa volta. E aí eu volto à referência que a nossa irmã fez. Este pôr de sol de hoje seria motivo para que nós ficássemos vários minutos contemplando o sol descer ali atrás do monte e pensando como Deus é magnífico. Como essa inteligência me proporciona a possibilidade de observar ao longo do ano as mais variadas cores naquelas cidades que são arborizadas, as mais variadas paisagens nas nossas viagens. Eu amo quando está passando ali na 040, em cima da divisa, como é que é? Não é o Paraíba, Paraibuna, e entra em Minas Gerais, parece que eu estou respirando outra atmosfera. Parece que o meu ser espiritual encontra a casa de onde ele veio. Porque a gente tem paisagens lindas. A gente tem Deus em cada momento, em cada ponto da natureza que nós estamos. Aí reconhecemos a grandeza de Deus. Mas a gente não precisa nem sair de casa. Não precisa nem sair do quarto para louvar a Deus. Basta olhar no espelho. Vocês já repararam como Deus é preciso? Nossos ouvidos, tem as orelhinhas aqui, né? Para formar uma conchinha, nos permitir principalmente ouvir, mas tem uma boca só. Deveríamos olhar a natureza e pensar: é para ouvir mais e falar menos. A gente fala mais e ouve menos. E de novo a gente reconhece a sabedoria de Deus. Olha só, pessoal, essa talvez seja a prova mais cabal da sabedoria de Deus na nossa criação. Todos os outros músculos que nós exercitamos hipertrofiam, crescem, ficam volumosos, não é? Você levanta ferro lá na academia, daqui a pouco está com aquele bração. Faz leg press na academia, está com as coxas desse tamanho. A língua não cresce,
Por mais que se use, por mais que se exercite, porque senão ia ter gente morrendo sufocado. Porque como gosta de um tricô, como gosta de falar. Mas ela está aqui no lugar certo. Os nossos olhos, ou bem ou mal, ou já com lágrima artificial para poder se segura um pouquinho, a gente ainda consegue enxergar. Quantos não conseguem mais? Nossas pernas nos trouxeram até aqui, seja do jeito que for, e nós conseguimos chegar. E quem estabeleceu que elas deveriam ter esse comprimento, ter essa musculatura, nos permitir caminhar? Deus. As leis divinas. Então todo esse conjunto de observações da grandiosidade do Criador em relação a nós, seja no macro, observando o universo, a beleza das estrelas, a lua que fica imensa quando está cheia e próxima de nós, o nascer e o pôr do sol, os dois são lindos. E aí sim, quem fez? Certamente que foi Deus. Porque nenhuma inteligência, mesmo aquelas que hoje vêm desvendando as leis naturais, é capaz de reproduzi-las. Pelo menos não nesta dimensão. Pelo menos não nesta magnitude que nós observamos na criação. Então isso é o ato de louvar. Não precisa muito não. Abrir os olhos de manhã, ainda sem levantar da cama, a gente pode louvar a Deus. Porque o nosso corpo voltou ao processo biológico mais ativo e nos permitirá mais um dia para que o ser espiritual que nós somos possa aprender coisas novas, superar vícios velhos, o que já deveria ser o suficiente para nós reconhecermos a grandeza desses mecanismos. A segunda parte da proposta da oração, a gente até acha que sabe fazer, né? Pedir, eu sou um pidão. Onde tem livro de prece, eu boto meu nome. Onde eu posso, eu paro e peço a Deus para me dar alguma coisa. Eu quero emprego, eu peço. Eu quero carro, eu peço. Já pensou se Deus desse os números da mega da virada para todo mundo? E acho que dá menos do que o pessoal apostou. Talvez nem tanto, porque uma boa parte não fica mesmo para o prêmio. Então é claro que Deus não vai dar essas coisas. Nós é que nos iludimos. Algumas vezes nós até transformamos uma conquista do nosso trabalho, porque é isso que a teologia da prosperidade vem fazendo, transformando o esforço pessoal, o resultado do nosso trabalho, em uma graça divina. E aí vão lá dar testemunho, a minha empresa melhorou depois que eu entrei para a igreja. O meu carro era um Fusquinha 66, ou então pior, o castigo do umbral, um Fiat 147 a álcool. Só quem teve sabe o que isso significa, né? Então a gente pensa assim, eu ganhei de Deus. Não tem como. Dirigindo nas estradas, como a gente faz muitas vezes, aparece sempre aquele adesivinho, né, no carro assim, foi Deus que me deu. E aí o meu lado mais sombrio, mais umbralino, começa a rir, porque assim, para de pagar para ver se o diabo do banco não toma. Porque é lógico que é resultado do nosso esforço. Foi Deus que deu o carro, não foi Deus que deu o emprego. Mas nos permitiu a força de trabalho para conquistar o carro, a inteligência para conquistar o emprego para conseguir os recursos para ter o carro. Isso é o mecanismo da lei divina. E aí a gente toma de pedir e pedir coisas, e se esquece de pedir o essencial. Nós pedimos para o ser transitório, que vai durar aí no máximo 100 anos. E esquecemos de conversar com Deus, pedindo a Ele para o ser espiritual que é permanente. Como é que Jesus abordou Deus? Jesus usou um determinado momento, num dos momentos mais agudos, mais doloridos, o recurso de pedir a Deus. Estava ele lá em Getsemane, os discípulos já tinham caído no sono faz tempo, mas estava ele lá em Getsemane orando, ele sabia o que viria, ele sabia dos processos dolorosos, da perseguição, do assassinato, porque passaria, e aí fala assim, Senhor, que passe de mim esse cálice. O que o humaniza para nós, o que nos permite perceber que Jesus é alcançável. Porque mesmo ele, que tinha um corpo material naquele momento, um corpo que sentia dor, frio, fome, assim como nós, não desejava ser sacrificado. Mas, diz o Mestre, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Pedir sim, mas respeitando a vontade do Criador. Pedir sim, muito mais, Senhor, me dê aquilo que eu preciso. Não necessariamente é aquilo que nós desejamos. Só as criaturas imaturas pedem coisas que desejam.
e não aquilo que precisam. Como nós somos imaturos e queixosos. Como nós às vezes utilizamos até mesmo os recursos que estão colocados à nossa disposição para nos colocar como vítimas de Deus. Quantos que fazem atendimento fraterno aqui presentes já devem ter ouvido coisas do tipo: ai, a minha família é o meu karma, a minha família é complicada, é assim, é assado. E aí no meio dessa situação toda de queixa dá aquela suspirada: eu devo ter a família que eu mereço. Eu digo assim: tem não. A pessoa toma um susto. Ué, mas Deus não é justo? Eu falei: é justo, mas Deus também é bom. Capítulo 11 da terceira parte do Livro dos Espíritos, gente. A lei é de justiça, amor e caridade. Deus é ao mesmo tempo justo, bom e caridoso, amoroso e caridoso. Então Ele não dá para a gente a família que a gente merece, porque se Ele desse, Ele dá a família que a gente precisa. Pode ter uma mãe que abandona, pode ter um irmão dependente químico, mas vai ter um tio que financia os estudos, vai ter uma avó que acolhe, que faz aquele doce que a gente gosta. Sempre vai haver alguém que sirva como referencial para o nosso equilíbrio, para a nossa melhora. Agora, se desse a família que a gente merece, muitos de nós íamos visitar metade dela no hospício num domingo, a outra metade da cadeia no domingo seguinte. Porque nós estamos encarnados no planeta de provas e expiações, gente. Ou alguém aqui aparou as asinhas de anjo antes de vir para o centro? Eu não parei. Claro que ainda não estou mais naquela fase de limar o chifre também, né? Mas a gente está, né, em meio à caminhada evolutiva. Nem no extremo inferior, que de vez em quando a gente se coloca, nem somos a cereja no alto do bolo divino. Então, peçamos a Deus aquilo que nós necessitamos para progredir, aquilo que nós necessitamos para evoluir. Estamos acompanhando com felicidade agora as famílias que estão vendo seus filhos acessar a universidade pelo SISU, não é? É muito legal. Vivi isso há 2 anos, agora estou tirando casquinha aqui no Gamonal e na Simone, nas conquistas deles. Que a gente fica numa torcida e tudo mais. Então, algumas pessoas conseguem na primeira vez, porque podem ter maturidade, podem ter um lastro, e aquele desafio em tão tenra idade, que deixa nós, pais e mães, apavorados de mandar o filho para longe para estudar, pode ser exatamente aquilo que aquele espírito necessita. Outras criaturas que nós conhecemos tentaram o mesmo vestibular para a medicina 8 vezes. 8 anos seguidos. O pessoal já falava que ele era PhD em cursinho, mas conseguiu passar para a mesma Juiz de Fora lá, e hoje é um excelente médico. Mas foram necessários 8 anos para amadurecer e se tornar este excelente médico. Então Deus nos proporciona as experiências que nós precisamos. Não nos frustremos, não nos queixemos demonstrando imaturidade, porque na verdade tudo que o Criador nos proporciona é útil ao nosso desenvolvimento. E o terceiro então, a terceira proposta na oração, essa a gente frequentemente esquece. Porque se a gente recebe aquilo que pediu, fica tão feliz que esquece de agradecer. Se não recebe, fica tão bravo: ai, Deus não me ouviu. Deus deve estar surdo de tão velho que é. E aí reclama, faz queixa. Ou então, quando é espírita, vai ser: ai, o meu guia deve ser esse funcionário público, tirou licença-prêmio, porque eu não consegui o que eu queria. Ele não me protegeu. Ora, gente. São nossos guias, não são nossas babás. Vem nos instruir, não vem nos carregar. Teremos que caminhar para a evolução com as nossas próprias energias. E aí nos perguntamos, agora que somos espíritas, que compreendemos essas características, tanto daquilo que faz a prece funcionar, tanto das propostas a que podemos nos situar para fazer prece, como somos ao orar? Como é a prece em espiritismo? Que de vez em quando, eu confesso, tenho arrepios no perispírito, quando a gente faz uma palestra de mais ou menos 1 hora, e aí vão encerrar a reunião, dão os avisos aí: fulano faz a prece de encerramento, ele faz uma resenha da palestra de mais 20 minutos. Aquelas preces longas, às vezes repetindo palavras, como se isso fosse necessário para convencer Deus a nos atender. Casinho de família. Minha bisavó Júlia
fazia crochê sem óculos aos 94 anos. E era católica muito fervorosa, lá em Cachoeira do Itapemirim. Todos os dias, às 6 horas da tarde, ela rezava um terço, porque o rosário inteiro era muito comprido. Então ela rezava um terço. A questão é que a avó Júlia também adorava fazer uma fezinha no jogo do bicho. E aí o tio Amadeu, que era o irmão um pouquinho mais velho que o papai, ficava responsável por passar na padaria e pegar o resultado do jogo do bicho. Mais ou menos pelas 5h30, assim, qualquer coisa, lá vinha ele com 10, 11 anos passando pela janela, a avó Júlia no quarto, ela parava a Ave Maria numa conta e gritava: Amadeu, o que é que deu no bicho? Aí ele dava o resultado para ela. Não leu o bicho que ela jogava, ela xingava meia dúzia de palavrões e voltava para a mesma pedrinha que ela estava. Prece cumprida para convencer Deus de quê? Não tem efeito desse jeito. Nós espíritas temos os instrumentos para mergulhar em Deus. E aí vamos nos lembrar, todo mundo fala isso e eu vou repetir também. Dentro da palavra oração está a palavra ação. Nós espíritas sabemos que as nossas preces não devem ser petitórios, não devem ser fieiras de lamentações, mas a busca que Jesus fazia da energia necessária para prosseguir nos embates da vida, para continuar o seu processo evolutivo, para realizar tudo aquilo que nós nos propusemos. E a gente às vezes reclama de político que passa em época de eleição prometendo coisas e depois não cumpre. Nós às vezes somos tão piores do que eles. Eu prometo que vou trabalhar no centro espírita pelo menos 3 vezes por semana, aí reencarna. Não, eu estou com 15, 16, 17 anos, eu sou jovem, eu tenho que viver a vida. Aí não trabalho. Não, agora que eu estou com 18 anos, eu estou na universidade, não dá para trabalhar no espiritismo. E vai assim, adiando, até que assina o contrato de trabalho para trabalhar como espírito desencarnado. Só pode ser. Então nós prometemos muito e cumprimos pouco. É hora de invertermos esse viés. Nos colocarmos à disposição de Deus. Senhor, eis-me aqui. Hoje nós não temos mais Jesus em corpo físico. Materialmente o Mestre só atua através de nós. Através das nossas ações. As leis que nós aprendemos, principalmente a lei do progresso, principalmente a lei de evolução. A gente costuma valorizar tanto a lei de causa e efeito, principalmente quando ela pesa negativamente sobre nós. Mas nós deixamos de valorizar a lei do progresso. Todos nós que aqui estamos no mais alto ponto evolutivo como espíritos que jamais estivemos. Não adianta olhar para trás, para as encarnações anteriores, pensando que elas poderiam ter sido melhores. Elas não foram melhores, porque senão não nos teriam trazido a condição em que nós estamos agora. Esta é a nossa melhor encarnação. Para a maioria de nós, estamos conhecendo o espiritismo pela primeira vez. Somos espíritas pela primeira vez. Talvez nossos filhos, nossos netos já estejam espíritas pela segunda encarnação consecutiva. Mas só de conhecer os instrumentos de consolação que a doutrina espírita nos proporciona, nós já deveríamos nos sentir felizes. Nós já nos deveríamos colocar mais otimistas e não queixosos. E nem terceirizar a ajuda. Ai, reza por mim lá no centro. Não, nós podemos e devemos fazer. Ai, desencarnou um ente querido, o nosso costume, os nossos hábitos de outras religiões, às vezes queremos infiltrar no espiritismo. Será que dá para fazer uma prece para fulana que desencarnou? Dá. Na hora que sentar aqui no salão, na hora que o dirigente começar assim, vamos orar, pense nela, pense nele. Ninguém consegue fazer melhor prece por um ente querido que desencarnou do que aquele que sente saudade dele. O filho pela mãe, a mãe pelo filho, o marido pela esposa, ninguém que nós pensamos, ai, mas é o Chico que ia orar pela minha mãe, a prece dele era menos importante do que a sua. A prece do dirigente do centro é menos importante do que a nossa, para nós podermos interceder pelos outros. E aí lá no capítulo 2 da terceira parte, nós vamos perceber Kardec perguntando assim, pela oração, a criatura se melhora? Os espíritos dizem melhores. Então a prece pode tornar melhor a criatura? Não, dizem os espíritos. Não parece um paradoxo?
Nós usamos a prece para melhorar, mas a prece não nos melhora. Então o que ela faz? Aí os Espíritos respondem: por meio da oração, a oração não vai tornar melhor a criatura, mas por meio da oração, ele aurirá conhecimentos, energias, serenidade necessárias para se tornar uma criatura melhor. Os Espíritos dizem taxativamente que nós somos resultados de nós mesmos, das nossas ações. E isso faz parte da nossa percepção coletiva de relação com Deus. Por mais que algumas pessoas tentem desviar a oração dos seus objetivos, por mais que não se sintam qualificadas para orar, nós temos lá no fundinho, o sentimento de que nós precisamos realmente orar com simplicidade, realmente utilizar ou fazer com que a nossa prece flua de uma mente de sentimentos isentos de apegos terrenos e que, sobretudo, nos coloquemos diante do nosso Criador com humildade. Como filho ou a filha que deitam a cabeça no colo da mãe, do pai, da avó, para ganhar um cafuné. Porque, frequentemente, assim como acontece na Terra, e nós falamos dos nossos problemas para as nossas mães e os nossos pais, naquele momento da dificuldade, deitando a cabeça no colo deles, ou abraçando e chorando, eles não vão resolver os problemas por nós. Deus também não vai resolver os problemas por nós, mas nos instrumentará para que nós sejamos a solução viva desses problemas. Vai garantir que nós sejamos a solução viva. O real construtor de um ser feliz é o próprio indivíduo. Então não fiquemos imaginando assim: eu preciso de um guia mais forte porque está fraco. Não precisa não. Nós temos os guias de acordo com a nossa necessidade da nossa evolução. Nós estamos nos desafios, nas tarefas, na casa espírita, na família, de acordo com as nossas necessidades para a nossa evolução. E orar é aprofundar o pensamento e reconhecer isso tudo, e mesmo assim sermos gratos a Deus. E exatamente por isso, sermos gratos a Deus. Eu disse que isso está presente na sociedade de uma forma tão enfronhada, que até na música popular já chegou. Aliás, já chegou faz tempo. Na década de 1970, Gilberto Gil escreve uma canção que traz todas essas características que nós discutimos no nosso estudo. As 3 características da prece que realmente funciona e principalmente aquela de saber ouvir a resposta de Deus. Porque nós sabemos buscar, nós sabemos bater em portas, nós sabemos pedir, mas nós ainda não aprendemos a ouvir as respostas. Por isso que frequentemente dizemos: Deus não me atendeu. E Deus sempre nos atende. E Deus sempre nos responde. Só para que nós possamos ver isso, e como eu não tenho memória para decorar um texto tão grande, eu vou pegar minha colinha aqui. Gilberto Gil diz o seguinte, ficou lindo na voz de Elis Regina. Para quem pôde fazer as duas comparações, pelo menos essa é a minha humilde opinião. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Não é aquela prece do fechar o quarto e orar em segredo? Não é a prece com simplicidade? Vai ficar mais profundo ainda quando ele diz: tenho que folgar os nós, dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias. Ter a alma e o corpo nus. Segunda característica, desapego das coisas imediatistas. O Gil sabia o que estava falando, mesmo que não tenha estudado o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está em perfeita sintonia com o capítulo 27 do Evangelho. Se a gente quiser um pouquinho mais, ele continua assim: olha, se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão e a licença poética que nós sabemos que o diabo amassou, tenho que lamber o chão, tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos dos meus sonhos. Isso não é a prece com humildade? Não é nos despirmos das vaidades, nos despirmos da falsa autoimagem e nos colocarmos diante do Criador, nus, do ponto de vista das nossas tantas e tantas características negativas? Mas ele prossegue: tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho,
alegrar meu coração. Prece humilde é assim. Senhor, eu sei que eu não sou perfeito. Como o publicano fez na parábola que Jesus contou. Senhor, tem piedade de mim que eu sou um pecador. Ele sabia que ele não era merecedor. Mas ele buscava o Pai não para barganhar, mas para se sentir reconfortado. Essa é a característica de humildade que a nossa prece precisa. Buscar Deus não para obter dele coisas, não para obter dele favores, mas para nos colocarmos sob a sua tutela, sob a sua guarda, para termos certeza de que Ele sempre nos ama e nos ampara. E lá vai Gilberto Gil nos chamando a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir a resposta de Deus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar. Não adianta nenhum tipo de subterfúgio material na hora da oração. Por isso que Jesus se desvencilhava até dos discípulos. Era Ele e Deus. Deus e Ele, pura e simplesmente. Subir aos céus sem corda para segurar é nós nos apegarmos nem ao amuletinho, nem abrir o livro para fazer a leitura da prece que Kardec colocou lá, porque o nosso pensamento pode ser diferente daquele, mas ter o mesmo sentido. Então é buscarmos a divindade com os nossos recursos. É nos elevarmos a Ele pelo que nós somos, não por aquilo que nós desejamos parecer ser. E ele prossegue ainda: tenho que dizer a Deus, dar as costas, caminhar, decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada, nada do que eu pensava encontrar. Isso é o acolher a resposta de Deus. O seguir pela estrada, que ele imaginava encontrar alguma coisa e encontra outra, não é o que acontece quando nós aprendemos a ouvir as respostas de Deus? Então, meus irmãos queridos, companheiros que conosco encerram esse primeiro circuito de palestras grande em Barbacena, nós agradecemos muito pela oportunidade de servir e de estar aqui. Nós estamos imensamente felizes por reencontrar o Gamonal, por ter conhecido o Cid, nosso médio de transporte, e tantos companheiros. E nesse momento de compartilhar os ensinamentos do codificador, os ensinamentos de Jesus sobre um instrumento precioso de nos colocar em contato com Deus. Aprenderemos a orar. Talvez não agora, talvez não imediatamente. Talvez alguém até se sinta, de certa maneira, preocupado. E agora, como é que eu vou fazer a prece de encerramento em público depois disso aí? Do mesmo jeito, com o mesmo sentimento que faria antes. Porque nós somos aprendizes de Deus. E ao mesmo tempo somos trabalhadores com Jesus. Como nós dissemos, dentro da palavra oração existe a palavra ação. É porque se espera de nós exatamente isso. Que nós, enquanto oramos, enquanto sintonizamos com Deus, também percebamos que este mundo em que nós estamos clama, exige a nossa ação transformadora, não dos outros, mas de nós mesmos. Porque se eu for melhor, serei um melhor pai. Certamente proporcionarei a oportunidade que filhos sejam pessoas melhores, que sejam cidadãos melhores na coletividade em que vivem, e assim nós vamos estendendo a transformação. Um pouquinho de cada vez. Faz lembrar um outro personagem marcante das histórias de amor a Jesus, que aparece de forma preciosa no filme Irmão Sol e Irmã Lua. Francisco de Assis. Na reconstrução da igrejinha de São Damião, que levou vários anos, eles foram colocando uma pedrinha sobre a outra, ela não surgiu de repente. Na verdade, o esforço coletivo que ali aconteceu visou principalmente mover os sentimentos das criaturas. E como é atribuído a ele, lá como aqui, nas nossas orações, como o desejo que se desenvolve em nós de servir, de transformar, de cooperar, perguntemo-nos: o que é que eu já posso fazer para ajudar nas tarefas desta casa? O que é que eu já posso fazer para melhorar a minha sociedade? E diremos assim a Jesus: Senhor, sabes que eu ainda sou frágil. Senhor Jesus, sabes que eu ainda caio muitas e muitas vezes. Mas toma minhas mãos. Faz que elas levem ao pobre, ao faminto, o alimento. Mas também que leve o afago, o abraço, àquele que se desespera.
Senhor Jesus, toma-me inteiro para te servir e faz de mim um instrumento da tua paz. Muita paz a todos, meus amigos. Muito obrigado.